Continuando, o capítulo 3, né? Cuidado emocional na saúde pública, a psicologia clínica ampliada. A psicologia clínica surgiu em nosso país no contexto da prática privada de orientação psicanalítica, né? Então, só lembrando, na introdução da psicologia da saúde, por exemplo, quando nós estudamos lá, né, a contribuição de Freud, quando ele trouxe a definição psicossomáticas, né, que foi o primeiro a contribuir, assim, para a psicologia da saúde, quando ele conseguiu trazer essa definição de que aqueles sintomas físicos estavam sendo causados pelo emocional. Esse capítulo ele vai trazer essa referência mais direcionada para a psicanálise, mas eu vou direcionar para vocês aqui focada no problema em questão, que é o pacientes soropositivos, né, e a atenção psicológica e emocional frente a esses pacientes. Então, o estudo de caso nesse capítulo é voltado para esses pacientes soropositivos, né? Então, a psicologia clínica surgiu em nosso país no contexto da prática privada de orientação psicanalística destinada ao atendimento das classes mais abastadas. Então, como eu disse, era mais elitizado esses atendimentos clínicos, né, mais privados, mas a gente vai estar trazendo voltado mais para as políticas públicas e como que isso funciona, né? Lembrando que na nossa região, por exemplo, existe esse centro de referência, né, para pacientes com HIV e AIDS. Só pontuando, assim, eu gosto sempre de estar trazendo para a nossa realidade, assim, para a gente ver na prática como é que isso funciona. No Brasil, ocorreu uma conjunção feliz, na medida em que o empenho dos psicólogos e psicólogas em superar uma prática meramente privada se articulou com a luta antimanicomial brasileira, criando espaço para novas profissões no campo da saúde mental. Então, esse campo mais elitista que nós falamos é voltada para a clínica, era mais focada na clínica mesmo, né? E aí, com toda essa evolução aí, a gente entende que abriu um campo também para outras áreas da psicologia, principalmente na psicologia da saúde, né? Focando nessa questão, já que a gente está focando mais na psicologia da saúde, mas abriu muito esse campo. Por exemplo, nesse centro de referência, né, para pacientes com HIV e AIDS soropositivos, é um campo da saúde, né, para o psicólogo, né? Se a sociedade civil estiver eticamente comprometida com o respeito à dignidade humana, e aqui traz não só como voltado para o profissional, mas a sociedade civil de modo geral, né, cuidará integral e humanamente dos que sofrem, buscando escapar da crueldade e da perversão social. Não negar a gravidade do sofrimento emocional. Considerar o cuidado aos que vivem condições de doença física e ou psíquica em situações de precariedade social. Implica engajar-se em um cotidiano profissional comprometido. E esse comprometimento tanto profissional quanto da sociedade civil, né, de modo geral. O cuidado emocional de pacientes soropositivos. Então, esse capítulo ele vem trazer, né, focado para pacientes soropositivos, a participação do psicólogo, da psicóloga na equipe multidisciplinar dedicada ao cuidado do soropositivo, fundamenta-se no reconhecimento da necessidade de provisão ao amparo emocional permanente, justificada pelo fato de essa condição concreta afetar a dramática do viver, né? Então, é uma realidade concreta. O psicólogo, né, e a psicóloga que atuar na área da saúde vai estar diretamente também tendo contato e trabalhando, tanto focado, né, como eu disse,
na doença física, mas também na psíquica, e muito também na física. Então vai ter contato com esses pacientes com essas doenças incuráveis, né, em tratamento. Então, como aqui traz, né, uma realidade concreta. Então, o HIV, por exemplo, é aquela realidade concreta de que aquela pessoa ela vai conviver com essa doença que não tem cura, e como que seria esse acompanhamento do psicólogo da saúde, psicóloga da saúde, com um paciente com um diagnóstico desse, né? E aí traz como que essa pessoa vai lidar com essa situação dramática de viver, né? De existir com essa realidade. Nessa linha de pensamento que se almeja não a cura clássica, concebida como um incremento, mas o favorecimento, o fluido, potencial criativo, o sentir-se vivo e real, né? Então, como que o psicólogo vai trabalhar isso e trazer esse potencial criativo, tanto dele como profissional, quanto desenvolver isso no paciente, já que esse paciente ele não se sente, muitas vezes, né, não se sente mais vivo ou real quando recebe esse tipo de diagnóstico, né? E aí a gente traz o texto vem trazer algumas atividades, algumas funções que podem ser levadas em consideração, né, para trabalhar com esse tipo de paciente. Como primeiro, sempre, né, o psicólogo profissional que for trabalhar com algo que seja uma doença física, né, e no caso soro positivo, vai fazer uma psicoeducação do que é a doença, né? Por exemplo, o HIV. Muitas pessoas ainda têm uma noção errada do que é o HIV. Na verdade, um certo preconceito. Por quê? Porque antigamente acreditava-se que, primeiro, só quem era infectado, né, e quem transmitia o HIV e a AIDS eram homossexuais. E aí existiu todo um preconceito na época, né? E também depois, quebrando um pouco essa ideia, mas acreditava-se que era tudo muito promíscuo, né? Que eram prostitutas que transmitiam a doença, né? Que inclusive é considerada uma pandemia, porém já em controle e que já existe tratamento, mas não existe cura, né? Só que o que acontece? Muitos pacientes que chegam que recebem esse tipo de diagnóstico têm ainda essa concepção de que receber o diagnóstico de HIV e AIDS é uma sentença de morte. Ah, mas eu vou morrer, por saber que é uma doença que não tem cura. Isso aí todo mundo sabe, né? Uma doença que não tem cura e por isso ela é a mais temida, apesar de existir várias outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, essa pessoa ela chega com essa concepção de que eu tô recebendo esse diagnóstico, ou seja, tô recebendo uma sentença de morte. Então, primeiro o psicólogo vai precisar psicoeducar o paciente sobre isso, de que realmente não existe cura, mas é uma doença que existe um tratamento, que se a pessoa fizer o acompanhamento direitinho, certinho, claro que vai ter que ter uma nova perspectiva de vida, assim, é diferente do que tinha, tá tendo que ter alguns cuidados, né, diferenciado com a sua qualidade de vida, e que dessa forma essa pessoa ela consegue ter uma perspectiva de vida maior também, né? Então faz toda uma psicoeducação. Muitas vezes a pessoa não entende como é que é transmitido, né, o que foi que aconteceu, o que eu tenho que fazer agora, como é que é o tratamento, isso vai me custar, né, financeiramente mesmo, que na verdade às vezes as pessoas nem sabem que isso é custeado, né, 100% nas políticas públicas também, né, seja
passagens para tratamento, seja de auxílio financeiro, seja de exames que são realizados e a própria medicação, né? Tudo disponibilizado através desse centro de referência gratuitamente, tá? Então, é feita toda essa psicoeducação com esse paciente. O primeiro passo é esse. Então, desmistificar algumas questões referentes à doença, né? Claro, sempre trazendo para a realidade que, de fato, aquilo ali é uma realidade concreta daquele paciente. É um diagnóstico, e isso já faz com que aquele paciente, eles até, às vezes, até se tranquilize mais, porque tinha toda uma concepção errada, né, da doença. E a gente está focando na questão do HIV, mas é para qualquer outro tipo de paciente, né, na área da saúde que a gente vem a se deparar com uma doença física, que o psicólogo da saúde, né, vai se deparar muito com algumas dessas doenças, infecções, né. O texto traz como também uma outra intervenção, como segundo ponto aqui, que o próprio atendimento clínico mesmo. Então, você fazer esse acompanhamento clínico com esse paciente, né, fazendo ele entender de que vai ter que conseguir viver com essa nova realidade, mas viver bem, vai conseguir conviver bem com essa realidade. Então, o atendimento clínico de modo geral também, né? Atendimento psicoterapêutico, e favorecendo a comunicação emocional e a superação e dissociação do afastamento de si mesmo, que isso acontece muito também, né? Quando o paciente recebe algum tipo de diagnóstico do tipo. Só para a gente poder comparar o tanto que às vezes o HIV e AIDS é mais uma questão assim do que foi o seu histórico, né, de preconceito e tudo mais. Aí eu costumo comparar assim, né? A diabetes também é uma doença que não tem cura, só que ela pode ser genética, né? Então aí já não traz uma conotação ruim assim como o HIV, porque eu posso simplesmente ter dado isso de alguém da família, né? Mas também ela pode ser por maus hábitos, né? E aí a pessoa adquirir aquela doença, que é da mesma forma o HIV, né? É uma doença que não tem cura, pode ser adquirida por maus hábitos, né, e comportamentos de risco que a pessoa acaba se submetendo, né? E aí adquirir uma doença desse tipo, que é uma doença que não tem cura mesmo. Então, às vezes, quando a gente faz essa comparação assim, né, com outras realidades e com outras doenças, talvez o paciente cai em si, assim, né, com relação à doença, que é mais uma questão ainda de muito preconceito, né? E traz um outro serviço que são as oficinas, né? E traz exemplos aqui de oficinas de velas ornamentais, de confecção de bijuterias. Aí pode estar trabalhando essas oficinas com esses pacientes também, que é o que eles chamam de, aqui no texto, de oficinas ser e fazer, né? Que é no sentido de que interrompa a dramática de vida, pode não necessariamente interromper a continuidade do ser, né? Então, por mais que essa pessoa esteja vivendo essa situação dramática na sua vida relacionada à sua saúde, que venha a afetar também a sua saúde psíquica, né? A depender ali do nível em que está a AIDS, que já é a doença mesmo instalada, né? Isso pode trazer alguns transtornos mesmo mentais, né? E aí, entendendo que por mais que tenha essa dramática de vida, pode ter uma continuidade do ser, né? Então, ali fazendo e entendendo que ele ainda pode ser alguém, ser algo,
né, dentro da própria sociedade, né? Então ele traz essa definição de oficinas: ser e fazer. Deixa eu ver se traz mais alguma pontuação aqui com relação à intervenção, mas de modo geral, né, como eu queria trazer esse estudo de caso para que a gente entendesse, né, como que o psicólogo da saúde vai se deparar com essas doenças que também são físicas, e como que o psicólogo, primeiro, que eles vão se deparar muito com esse tipo de caso, né, e também como vai lidar com esse tipo de caso, e como que o psicólogo da saúde precisa ter conhecimento de tudo isso, desses programas de saúde para cada tipo de doença, e como pode como vai intervir, né, com esses pacientes nessas situações aí de doença física e desenvolvendo para psíquica também, né? Então, de que eles vivem mesmo uma realidade dolorosa que não pode ser alterada, né? Então, como eu disse, então esse paciente também tem que ser conscientizado, né, de que ele vai ter mesmo que viver com essa realidade, né? E como que ele vai conseguir viver bem diante dessa realidade. Desmistificando muita coisa e trabalhando como ele pode ser um novo ser, né, dentro dessa realidade. E aí, o paciente, ele merece ter uma condição existencial de sofrimento reconhecida. Esse sofrimento dele precisa ser reconhecido, não pode ser minimizado também, né? Então, às vezes, até por esse próprio preconceito, como eu disse, né? Então, é minimizado esse sofrimento desse paciente, né? Não só com relação a HIV, mas outras doenças que são adquirida por maus hábitos, por exemplo, né? Uma pessoa que é fumante e aí por isso tá com sofreu um AVC, ou então tá com um tipo de câncer, e às vezes esse sofrimento desse paciente é minimizado, porque você sabia que isso poderia lhe causar um mal, né? Então, assim, às vezes é minimizado esse sofrimento, e nós como profissionais não podemos fazer isso, né? O nosso papel ali não é esse. Tá? A doença, ela já está instalada, e esse sofrimento, ele não pode ser minimizado. É uma situação realmente dramática, né? Como vem colocando. Então, colocando-se emocionalmente e efetivamente disponível ao paciente na medida em que busque manter-se sensivelmente vulnerável diante da precariedade da condição humana, né? E para finalizar, eu vou só trazer uma citação, né, que o texto traz aqui. Então, parece a princípio que todos os outros que existem não vivem. Nessas comunidades patológicas abandonaram a esperança, deixaram de sofrer e perderam a característica que os torna humanos, de modo a não mais perceberem o mundo de maneira criativa. Estas circunstâncias representam um lado negativo da civilização. Referimos-nos à destruição da criatividade em indivíduos pela ação de fatores ambientais numa data tardia do crescimento pessoal, né? Então, como eu havia dito também, então trazer de volta essa criatividade que essa pessoa tem, criatividade que eu digo de continuar a viver, né? Ainda que com novos hábitos, e o psicólogo ter essa criatividade também de como vai poder trabalhar com esses pacientes.